mães. Oh, Senhor, que o Senhor abençoe todas as mães desse dia, Espírito Santo. Que o Senhor venha confortar também aqueles que porventura já não têm mais a mãe. Que o Senhor dê alegria a esse coração, que nós possamos lembrar dos momentos bons que ficaram. Alegria, Senhor, que o Senhor nos deu de poder ter a mãe. Pai, abençoe para este culto, que o Senhor manifeste a tua presença. Abençoe o batismo que vai ter nesta noite. Todo mal seja repreendido no nome de Jesus. Toda opressão, toda tristeza, toda ansiedade, toda angústia que venha sair no nome do Senhor Jesus. E que tua alegria, Senhor, que tua paz, que o amor, o perdão, o domínio próprio, a fé, a esperança venha habitar em nossos corações. Senhor, abençoe esse culto. Nós invocamos o teu nome neste lugar, Senhor. Nós invocamos o teu nome, Jesus, nesta noite. Vem, Jesus, que anjos estejam presentes nesse lugar, que o teu Espírito Santo esteja presente neste lugar. Sem ti nós nada queremos, sem ti, Senhor Jesus, nós nada podemos fazer. Então o Senhor é o convidado principal, Jesus. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Que a paz seja com todos, amém? Se coloque de pé no nome de Jesus. Vamos ler Salmos 3, 5, amém? Aleluia. Vamos ler todo mundo junto, é bem curtinho, Salmos 3, 5. 1, 2, 3. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Amém, irmãos? Você se levantou pela manhã hoje, você está vivo. Porque o Senhor te sustenta e vai continuar te sustentando em nome de Jesus. Vamos cantar, vamos buscar a paz do Senhor Jesus nesta noite. Vamos cantar algo novo, amém? Você que sabe, cante com todo o seu coração. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo
Quando Jesus estava na cruz, tinha apenas algumas pessoas ali aos seus pés. O discípulo João e a sua mãe Maria estavam ali junto dele. Uma mãe jamais abandona o seu filho. Maria jamais abandonou Jesus. Até mesmo quando ele estava ali na cruz, ele estava ali junto dele. Esse é o amor de mãe. Então, se você tem a sua mãe, honre ela, né? Abrace ela, beije mesmo, não tenha vergonha. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar poderosamente. Honra o teu pai e tua mãe, e você viverá muito tempo sobre a face da terra, amém? E Jesus amava tanto ela que falou assim: João, eis aí a tua mãe. Maria, eis aí o teu filho. A partir daquele momento, João levou Maria para morar junto com ele. Jesus se preocupou até o último instante com a sua mãe, amém? Vamos cantar Poder para Salvar. Santo teu nome, Senhor. Santo, santo,
somos gratos pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado pelo teu sangue que foi vertido naquela cruz. Diga assim: grato sou. Te adoramos, Deus. Santo, santo, não há outro além de ti. Tu és maravilhoso, Jesus. Seja o que for, eu vencerei. Somente em ti esperarei. Com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei a graça e teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu grato sou. Finisarei minha voz já é. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro a minha vida no teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro a minha vida no teu amor que hoje vive em mim. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei a graça e teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei a graça e teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Louvamos o teu nome, Jesus. Gratos somos pelas bênçãos, pelos milagres, pela vitória. Obrigado, Senhor. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Vamos aplaudir as mães, amém? Vocês merecem palmas, vocês merecem Tocantins inteiro. Tem a referência. Que o Senhor te abençoe. Vamos aplaudir o pastor, amém? Ele vai trazer a palavra. Deus te abençoe.
Seja convosco, amém, irmãos? Pode, por favor, vai dando glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Deixa eu ver. Faz barulho animado, dá um glória a Deus bem forte aí. Só o povo que vai morar no céu, amém, irmão? Só o povo que vai morar no céu. Hoje é um dia de festa, amém, irmão? Quem comeu o macarrão da mãe e matou a saudade? Deixa eu ver. Quantos comeram o macarrão da mãe lá? Mas nem me convidaram, os irmãos, hein? Pode acender a luz, Márcio vai acender aí. Ah, que bom. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, é bom te ver aqui. Fala para ele, é bom te ver. Fala aí, animado, um coração alegre. Hoje é dia de festa, meu irmão. Que maravilha. Já liguei para minha mãe também, já mandei um beijinho para ela, né? Mandei um beijinho lá para ela. E tá tudo bem. Foi um dia gostoso, amém, irmãos? Mas hoje está tendo festa no céu aqui também. Dá um glória a Deus, amém, irmão? A palavra do Senhor diz que esses dias de batismo, são dias de festa no céu. Eu quero convidar você nesse momento, nós rendemos graças ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem ajudado a gente, amém, irmão? Deus tem ajudado a gente de uma forma maravilhosa, Deus sustentado a nossa vida. Quero convidar você então, eu sei que já ficou de pé, mas não, espera um minutinho, fecha os seus olhos aí, né? Segura a sua melhor oferta, Pai, nós te louvamos nesta noite, e nesse momento, nós queremos, Pai, diante do teu altar, mais esses 7 dias, durante essa semana, o Senhor guardou a nossa casa, o Senhor nos alimentou, o Senhor permitiu que todas as provisões viessem a nós, e nós somos tão gratos ao Senhor. E nesse momento, Pai, quero convidar a igreja amada do Senhor a se colocar de pé mais um pouquinho. Eu já sei que você se esforçou tanto no momento do louvor, ficou de pé. Queria que você segurasse a sua melhor oferta, e nós vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos neste momento, num culto racional. A tua palavra nos diz que devemos, Pai, cultuar ao Senhor de uma forma inteligente, uma forma que nós compreendemos tudo o que nós fazemos. Neste momento, Pai, nós com as nossas famílias, os nossos filhos, nós rendemos graças ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor concede chuva, e a chuva faz brotar o pão no chão, e nós somos bem-aventurados, somos favorecidos pelo Senhor, e a chuva cai sobre aqueles que se lembram, e sobre aqueles que não se lembram do Senhor. Mas nós reconhecemos como povo do Senhor a sua bondade, reconhecemos o carinho que o Senhor cuida de nós, a maneira amorosa, Pai, com que o Senhor mantém a nossa vida em um mundo de tantas tempestades, tanta escuridão. A tua palavra diz que o mundo jaz no maligno, mergulhado em tantas coisas malignas, mas a tua palavra também nos diz que o Senhor, Pai, nos adotou como filhos, somos filhos amados, o Senhor nos trata como filhos, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece a nossa casa, até mesmo antes do meu irmão chegar aqui, nesse momento, o Senhor já sabe quantos fios de cabelo existem, Pai, na nossa cabeça. Tamanho é o cuidado que o Senhor tem com a nossa vida. E nesse momento, então, segura a sua melhor oferta. Pai, nós te adoramos agora por esta semente, fruto de trabalho, fruto de muitas madrugadas, muito esforço, mas acima de tudo, com a nossa mente, tendo claramente que se estamos de pé, é graças ao Senhor. Se a capacidade em nós de trabalho, de realizarmos trabalhos complexos, vem do Senhor, porque a tua palavra diz que todo dom perfeito vem de ti. Se há uma porta que se abriu para nós, foi a tua mão. A tua palavra nos diz que o Senhor é que sustenta toda a terra. E nesse momento, eu juntamente com os nossos irmãos, te adoramos, rendemos graça e ofertamos ao Senhor a 10ª parte. Como diz a tua palavra, tudo pertence ao Senhor. Mas a nós, Pai, nós entendemos o que diz a tua palavra, no livro de Malaquias, quando nós reconhecemos que os 90% ficam em nossa mão. Elas são fruto da tua graça, do teu favor. E nós honramos ao Senhor, Pai, com esta parte e com o nosso coração alegre, para mantermos na terra a estrutura da tua palavra, o templo, a casa do Senhor, e aonde, Pai, muitos de nós conhecemos a tua palavra, fomos salvos pela palavra que o Senhor tem pregado a nós, pela palavra que tem chegado a nós através do Evangelho. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que contribui com o seu coração alegre, em nome de Jesus. Pode se assentar quem vem à frente, vem dando glória a Deus, vem com alegria, amém, irmão? Quero só pedir o nome das pessoas que vão participar hoje do batismo, amém? E vai ser uma bênção aí. Então, eu quero tivemos o batismo a semana passada, a outra semana, né? Tivemos o batismo, temos o batismo hoje. Nosso coração está alegre.
Então quero que você abra a palavra do Senhor, abra a palavra do Senhor comigo. Nós já vamos ler o texto que nós vamos nessa noite. Estenda a sua mão para cá, feche os seus olhos. Pai, te agradeço também pela vida de cada irmão que acompanha esta noite, Pai, na sua casa, com tanto zelo, todo esse trabalho. Estamos aqui para adorar o Senhor, depois de uma semana de grandes vitórias, grande sustentação do Senhor. Estamos aqui, Pai, diante do teu altar, para ouvir a tua palavra, para alimentarmos da sua palavra, e o nosso coração se alegra, porque temos sido cuidados pelo Senhor de uma forma muito maravilhosa. Que o Senhor abençoe os dizimistas ofertantes nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus, aplauda ao Senhor aí, amém, irmão? Que bom. Quero que você abra o livro de João, livro de João, capítulo 1, amém, irmão? Versículo 11. Glória a Deus. Está todo mundo bem aí? Está meio friozinho hoje, né? Mas que maravilha. Que bênção, hein? Jesus vai esquentar aquela água dos irmãos do batismo, amém? Aleluia. Vai orando aí, né, meu irmão? Vai ser bênção. Eu louvo a Deus porque é maravilhosa a presença do Senhor. João 1. Achou aí, irmão? Vamos ler. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Feche os seus olhos, Pai, que nesta noite a tua palavra venha trazendo luz e entendimento, que nós possamos, Pai, nos alegrar com a tua voz e com a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém, irmãos? Nessa noite, então, é uma noite muito especial, porque nós sempre falamos da mesma forma. Para vir ao mundo, amém, irmão? Ninguém pede para nascer, né? Mas para entrar nos céus é preciso tomar uma decisão, amém? É preciso tomar uma decisão. E uma vez um religioso, homem religioso, Nicodemos, judeu, entendido da palavra, ele chega até Jesus, procura Jesus à noite, e ele diz assim: mestre, eu sei que o que o senhor faz é da parte de Deus. Sabemos que o Senhor opera essas maravilhas, só pode ser da parte do Senhor. E Jesus disse para ele o seguinte: se você quiser ver o reino, você precisa nascer de novo. Amém, irmão? Fala para o seu irmão assim do seu lado, fala para o seu irmãozinho: irmão, graças a Deus que você já nasceu de novo. Fala para ele aí, né? Você nasceu, é nascido de Deus. E aí, preste bem atenção, irmão. Nicodemos, mas como é que é isso daí, né? Como é que pode um homem voltar na barriga da sua mãe sendo velho, né? E Jesus disse: Nicodemos, você é tão inteligente, sabe tantas coisas, mas você não compreende as coisas do Espírito. É necessário nascer de novo, amém, irmão? Porque nós nascemos de duas formas. Você nasce, e eu também, de uma forma natural. E, irmão, nós nascemos da água e do Espírito. A água é o posicionamento no dia que nós ouvimos sobre o Evangelho. E o Evangelho são as boas novas, amém, irmão? O Evangelho fala de coisas poderosas e assustadoras para nós, amém? O Evangelho, ele é tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo ele abre para nós uma visão que até então nós não tínhamos, né? Eu me lembro que em 1984, já faz um bom tempo atrás, amém, né? O meu pai, ele veio para Jesus, levou toda a família, eu era muito jovem ainda, e nós atravessamos uma luta muito grande, um momento difícil de deserto, quando o meu pai se rende ao Senhor, amém? E ele se rende ao Senhor porque ele sempre, durante toda a vida dele, foi muito guerreiro, amém, irmão? Muito trabalhador. Ele levantava as madrugadas, isso por toda a vida dele, ia dormir tarde da noite, e ele nunca se importou, amém, com a vida espiritual. Para ele a vida era isso: trabalho, ajuntar riquezas, e depois na sua mente humana, quando envelhecesse, ele ia para o céu, amém, irmão? Era um pensamento simplista, e uma ideia errônea sobre a vida e sobre a existência humana. Porque na verdade, amém, irmão, todos nós estávamos, graças a Deus, sobre a maldição do pecado, amém, irmão? E a palavra do Senhor diz assim: porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos diz isso. Destituído é a palavra, perderam o direito de estar diante de Deus. A grande verdade é que todos nós estávamos separados de Deus.
Nós tínhamos uma ideia de Deus, nós tínhamos um conceito de Deus, nós tínhamos uma ideia simplista de como era a vida. Você nasce, você trabalha, você produz, depois você morre e você vai para o céu. Mas isso não é a verdade. Não é uma verdade. Por quê? Por que então Jesus, o Filho de Deus, teria que morrer por nós? Que preço é esse que Jesus paga? Por muito tempo eu não entendi. Por que é que Jesus teve que morrer por mim, né? Para que eu pudesse voltar para Deus. Para que eu pudesse ter o direito de estar diante de Deus. E quando nós falamos isso, as pessoas não compreendem. Mas pastor, eu não fiz nada de errado, eu não pequei. Eu não fiz, não, minha vida é uma vida, eu trabalho, tenho a minha vida. Mas a grande verdade, irmão, é que todos nós somos colocados debaixo da maldição da morte. É por isso que as pessoas morrem, amém? E elas morrem, a Bíblia fala sobre a segunda morte. Não só a morte física, mas a morte do espírito. Porque se nós vivemos uma vida natural, você morre e naturalmente a sua vida se perde. Mas dentro de nós, o homem não foi criado para morrer. Fala para o seu irmão assim, irmão, você não foi criado para morrer. Você foi criado, fala para ele aí, você foi criado para viver eternamente. Mas então por que nós morremos? Por que esse mundo é carregado tanto mal? Por que se existe Deus, tantas tragédias, tantas crianças, tantas injustiças? A grande verdade é que se nós estamos hoje aqui, nós vamos voltar no começo de tudo para entender. Amém, irmão? E a grande verdade é um entendimento que me passaram uma vez, e eu sempre transmito à igreja, é que quando um pai de família ele não tem juízo, toda a sua casa perece e sofre. Amém, irmão? Aquele inocente que não tem nada a ver, passa por aperto, passa por tristeza, passa por coisas que ele, em algum momento, ele diz assim, Senhor, por que eu nasci, vim ao mundo para sofrer dessa maneira? Né? Exposto a tanto sofrimento. A grande verdade é que o nosso pai, Adão, ele peca lá no começo, amém, irmão? E a palavra diz que Deus colocou o homem em um lugar chamado Éden, que quer dizer o lugar do descanso, o lugar do prazer. É esse o lugar que Deus criou para o homem. Mas a grande verdade é que o homem lá atrás, amém, irmão? Ele falha, ele peca, ele quebra o seu relacionamento com Deus, e o pecado de Adão não foi comer a maçã, amém, irmão? O pecado de Adão foi ouvir a voz, amém, do inimigo, dizendo assim, ó, Deus não é bom, ele não ama, Deus é egoísta, mau e mentiroso. E é por isso que ele colocou no jardim uma árvore, e disse assim, nesse lugar do paraíso existia uma árvore, amém, irmão? E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que é que Deus cria esse lugar tão perfeito e ele coloca uma árvore aonde o mal... Por que Deus coloca esse mal lá? Porque na verdade, amém, irmão, Deus não criou um robô. Deus não criou uma marionete. Deus não criou alguém sem uma vontade própria. Ele cria Adão com amor, demonstra o seu amor, e estava lá Adão vivendo com Eva, e a palavra do Senhor diz que estava lá aquela árvore para medir a obediência do homem, amém, irmão? Para medir o posicionamento do homem. Deus disse, não coma dessa árvore, porque no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Mas a palavra diz que a serpente diz, isso é uma outra história, mas nós temos que compreender isso. Ela diz, não, Deus não é verdadeiro, porque no dia que você comer desta árvore, você vai ser como Deus. Você vai conhecer tudo, vai saber tudo. Então, eles deixam de confiar em Deus. Ouve a voz do inimigo. E a morte entra, porque a morte, fala assim, a morte é a separação da vida. E a vida é Deus, amém? Quando o homem se separa de Deus, ele se separa da vida. Não existia morte, não existia enfermidade, não existia maldição. Mas nesse momento que a comunhão de Deus, o homem é quebrado, a terra é imediatamente amaldiçoada. Começam a nascer espinhos, começam a haver desertos e tudo fica difícil. E aí, amém, irmão, hoje nós vivemos a consequência dessa separação, que é uma decisão de Adão. E da mesma maneira com que Adão não confiou em Deus, amém, irmão? Assim somos nós. Nós já nascemos de uma forma e com uma natureza difícil, a natureza do pecado, amém? Então, Jesus, ele vem à terra, dá sua vida e cria um caminho de volta para Deus. Quem entendeu, amém, irmão? Ele sendo santo, sendo reto, morre no nosso lugar, e a vida pura e limpa dele, ele é o cordeiro substitutivo. Porque o homem pecou e a maldição veio, a palavra do Senhor diz, mas por causa da retidão de um homem só, porque Jesus vive a sua vida, e a palavra do Senhor diz que ele nunca pecou. Ele consegue viver a existência humana sem pecar. Ele morre justamente, e porque ele morre, a vida santa dele limpa os nossos pecados, e nós somos purificados dos nossos pecados. Diga a glória a Deus, quem entendeu? Amém, irmão? Esse é o evangelho.
Pastor, mas é muito complicado. Não, não é complicado. Amém, irmão? A grande verdade é que existe um Criador que nos criou, mas o homem se afastou tanto de Deus que a maioria das pessoas nem crê que existe um Criador. Amém, irmão? Essa é a grande verdade. E a palavra diz aqui, ó, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Amém? Filhos. Nós somos feitos filhos de Deus no momento em que nós entendemos que nós somos seres de uma vida muito curta, pequena, diante de um Deus eterno que nos criou. E nós precisamos, de alguma forma, voltar para Deus. E não há como voltar para Deus. Não adianta justiça própria. Não adianta, como diz, você tentar por você mesmo. Ou dizer, vou fazer isso porque vou fazer um caminho bom para voltar para Deus. Não existe. A única maneira de voltar para Deus é através do sangue de Jesus. Amém, irmão? E a única forma, Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando nós falamos do Evangelho, nós assustamos as pessoas, porque as pessoas pensavam exatamente como eu pensava. Peraí, mas por que é tudo tão complicado? Eu não pedi para nascer, também não pedi para morrer. Que Deus injusto é esse? Né? Mas na grande verdade, amém, irmão? É que nós, os seres humanos, nós tomamos decisões. E as nossas decisões, como Adão, nos separa de Deus. E há um caminho para nós voltarmos para Deus. Há um caminho para voltarmos ao Senhor Deus. Porque, irmão, vou dizer uma coisa para você. O Senhor Deus é um Deus santo. Fala assim, ó, o Senhor Deus é um Deus santo. E a santidade de Deus é tão tremenda que ninguém que tenha pecados pode ficar na sua presença. Não pode haver comunicação entre Deus e o pecado. E não havia comunicação entre nós e Deus. Mas quando Jesus morre por nós, lava os nossos pecados, aí nós voltamos na presença de Deus. Diga glória a Deus quem entendeu. E quando nós voltamos na presença de Deus, irmão, a palavra do Senhor diz, e nesse texto que nós lemos aqui, 1 João, ele fala o seguinte, que nós somos feitos filhos de Deus, pelo entendimento que Jesus venceu o pior inimigo. Na nossa vida nós temos muitos inimigos, amém, irmão? As crises, as doenças, as enfermidades, as coisas ruins desse mundo. E nós podemos vencer essas batalhas, mas o último inimigo ninguém vence, é a morte, amém, irmão? E nós vamos ter que encarar a morte, e nós não temos, amém, irmão, autoridade para tentar encarar um inimigo desse. A única maneira de vencer esse inimigo é Jesus, pelo seu sacrifício na cruz. Acredite nisso, amém, irmão? E aí, eu quero que você abra um texto comigo, Hebreus 1, versículo 14. Quando há 40 anos atrás, amém, irmãos, eu aceitei o Senhor e a minha família. Nós viemos ao Senhor por causa de tempestades muito terríveis na nossa vida, amém, irmão? Lutas que nos trouxeram até Deus. E não é preciso ter vergonha, porque a maioria das pessoas, elas se aproximam de Deus quando as lutas vêm, amém, irmão? E a maioria das pessoas, elas vivem a sua vida normal, tranquilo. Até um dia que a vida delas é atingida por uma tempestade, e nessa tempestade elas ficam se sentem tão pequenas. E é nesses momentos que a maioria de nós voltamos para Deus. Quem concorda comigo, amém, irmão? É assim. Porque a vida, irmão, preste bem atenção, a vida é maravilhosa. Quem ama viver, levante a mão. Fala, eu amo viver. Fala, eu amo viver. É maravilhoso a vida, amém, irmão? É maravilhoso tudo. A vida é extraordinária. A vida é linda, maravilhosa. Você precisa viver a vida com muita alegria. E a vida, meu irmão, é tão extraordinária que eu me lembro, né? E nesses dias das mães, me lembro que era muito jovem e minha mãe pedia, varra a casa para mim. E aí eu pegava a vassourinha, começava a varrer a casa para ela, ficava tão feliz, amém? Já teve essa experiência aí, né? Ela falava, que menino bacana que eu criei, né? E tem essas lembranças, amém, irmão? Da juventude, das coisas boas da vida. Mas a grande verdade, eu quero ler com você um texto, diz assim, olha. Esse texto é maravilhoso, e eu quero que você abra a palavra do Senhor comigo, depois que eu achar, claro, né? Aleluia. Glória a Deus. Efésios 5, versículo 14. E hoje nós estamos aqui, irmão, para falar da eternidade. E das decisões que nós tomamos, que podem afetar a nossa vida e a nossa eternidade. Efésios 5, versículo 14 diz assim, ó. Por isso é que foi dito, desperta tu que dormes,
levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém, irmão? Esse texto maravilhoso de Efésios fala sobre isso que eu estou tentando transmitir para você. A vida é maravilhosa, amém, irmão? E é muito lindo, tudo muito, muito maravilhoso, mas a vida também é assim. É como um sonho, amém, irmão? O dia de hoje é como um sonho maravilhoso que a gente está vivendo, esse momento forte, você está aqui, Dia das Mães, mas o dia de hoje, amanhã, amém, irmão? Vai ser engolido pelo dia de amanhã. E esse dia não vai ser lembrado mais. E a vida é assim. Ela é feita por esses momentos que nós estamos aqui, mas vem o amanhã, esse dia é esquecido, as coisas que nós estamos vivendo hoje aqui, amanhã mesmo, muitos não vão se lembrar. E é importante termos esse entendimento. A vida, a palavra diz aqui, que devemos ser despertados porque a vida, ela é como um sonho bonito, lindo, forte, extraordinário de ser vivido. Mas ela passa, amém, irmão? Ela é muito rápida. E você deve ter olhado no espelho hoje, né? E deve ter procurado aquele menino que você era 15 anos, quando você tinha 15 anos. Quem lembra, meu irmão? Lembra aí, olhou no espelho hoje? E aí como eu olhei também, né? E aí eu não conseguia achar mais aquele menininho que era quando eu tinha 15 anos de idade. Você lembra, meu irmão? Né? Ou então quando você tinha 12. Porque nós vamos mudando, amém, irmão? De todas as maneiras. E a nossa história vai ficando para trás. E vai ser esquecida. E é isso que o Evangelho faz. Ele traz à nossa mente uma grande verdade. Que tudo passa nessa vida. Nesse exato momento, nós estamos voltando para Deus. Amém, irmão? Quem tem mais de 50 sabe o que eu estou falando, amém? Né? E você olha para trás e pensa, meu Deus, como a vida passou tão rápido. E daqui 50 anos, onde nós vamos estar? Amém, irmão? Falamos no outro batismo que todos os meninos gostam de soltar pipa, eu não sabia fazer isso, amém, né? Mas a eternidade é como um carretelzão de linha desse tamanho que você compra, né? E aí você compra a sua pipa, na pontinha você coloca a tua pipa. E aí você solta, amém, irmão? Mas você não desenrola nem uma pequena parte daquele rolão. A eternidade, irmão, é como, o dia de hoje, é como se fosse a ponta desse carretel. E vai passar rapidamente. E nós precisamos falar sobre a eternidade, amém, irmão? Hoje pessoas aqui estão tomando passos para a eternidade. E é tão interessante, amém, irmão? Que a palavra do Senhor diz, Marcos 16, diz assim, aquele que crê e for batizado será salvo. Diga assim, aquele que crê e for batizado será salvo. Não é uma frase, amém, mágica. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que morreu para perdoar meus pecados, vencer a morte por mim. Não é uma oração que você tem que fazer, uma oração mágica. É algo que nós temos que compreender o que nós estamos fazendo nessa noite. Irmão, é tão poderoso o que nós estamos fazendo nessa noite, que a palavra do Senhor diz que é a festa no céu. Amém, irmão? Há anjos comemorando agora. E é tão grande o que acontece nesse momento, amém, irmão? Porque nesse dia, o nome dessas pessoas vão ser escritos no livro da vida, amém? Você acredita nisso? A palavra diz isso. A palavra do Senhor diz que haverá um livro de todos os homens que nasceram em todas as gerações, e todos os homens de todas as gerações vão estar. O livro de Apocalipse diz isso, nós vamos estar naquele dia, porque ao homem foi dado o direito de viver uma vez só, e depois as suas obras serão julgadas diante de Deus. E o maior julgamento é que Jesus veio ao mundo e as pessoas não se importaram de entender por que é que o Filho de Deus veio ao mundo, morreu de uma forma tão violenta. E aí isso é só parte da história. A grande verdade é que Jesus morre, amém, irmão? E ele substituiu a vida dele pela nossa. E a todo o que recebe como Senhor e entende o que faz nesse momento, porque não é uma oração mágica, é nesse momento que os nossos irmãos descem as águas. Eu acredito que deve passar um filme na cabeça e nós nos lembramos, amém, irmão, de muitas coisas. E as pessoas vão dizer, olha, eu vou batizar, mas eu não tenho pecados, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz nada de errado, amém? Mas o pecado é muito além do que isso, amém, irmão? A palavra diz, se você morre e leva no seu coração ódio e mágoa, você não está apto a entrar no reino de Deus. Você sabia disso, amém, irmão? Pastor, então ninguém vai entrar. Não, a palavra do Senhor diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Diga glória a Deus. E o batismo é a lavagem da nossa alma.
Irmão, é como se a nossa vida fosse zerada. Nós nos tornamos diante de Deus como criança. E a palavra do Senhor diz que ninguém que não se tornar como uma criança entrará no reino de Deus. Todos os nossos pecados são deixados para trás. A palavra do Senhor diz que nesse dia, os nossos pecados são apagados e lançados no mar do esquecimento. O Senhor não se lembra mais. Diga glória a Deus. De nada. Amém? E é tão maravilhoso isso, amém, irmão? Que no momento que nós descemos as águas do batismo, você sabe que quando Jesus desce as águas, o Espírito Santo desce em forma de pomba, e aí o espírito humano é substituído pelo Espírito de Deus, o Espírito da eternidade. Diga glória a Deus. Nós recebemos, meu irmão, a eternidade dentro de nós. Só que apesar de nascermos de novo, nosso espírito nasce de novo, mas a nossa mente, que é a nossa alma, ela precisa ser transformada através da palavra, amém? Porque a pessoa, os pecados são perdoados, mas ela sai daquela água, ela é a mesma pessoa, né? Mas agora ela sabe que os pecados foram perdoados, ela começa a viver de uma forma agradável a Deus. O que é viver de uma forma agradável a Deus? Se ela tinha facilidade para odiar, agora ela sabe que ela foi livre de todos os pecados e agora ela precisa lutar contra essa natureza que odiava facilmente. Quem entendeu da glória a Deus? E isso vai ser, nós nascemos no Espírito, a palavra do Senhor diz que preste atenção, para ser salvo, a salvação é de graça. Fala, de graça. Não preciso fazer nada. Só crer que Jesus é o Senhor e que Ele perdoa os pecados. Mas, meu irmão, preste bem atenção. Aí nós vamos ter que, durante toda a nossa vida, manter a nossa vida limpa no dia, como o dia que Jesus limpou a nossa vida. Quem entendeu? Amém? E você e eu vamos ter que lutar até o final contra a nossa natureza humana. Amém, irmão? Nossa natureza que tem que ser transformada, porque olha o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, ó, que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, nenhuma maldição existe mais sobre a sua vida. Você pode dar glória a Deus? Tudo, você nasceu de novo e eu também. As pessoas vão ter que saber, olha, aquela pessoa ela mudou, está diferente, ela fala diferente, ela pensa diferente, ela age diferente, ela reage diferente. Esse é o novo nascimento, amém, irmão? Isso tem que ser assim. Mas a palavra também diz, amém, irmão, que nós somos limpos pela palavra que eu vos tenho falado. As pessoas que hoje vão descer as águas, o nome dela vai ser escrito na vida, no livro da vida, os pecados vão ser perdoados, mas elas precisam agora manter a sua vida diante de Deus, uma vida de santidade. Fala assim, ó, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Olha o que a palavra diz assim, ó, segui a paz para com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas, pastor, veja bem, no dia da ceia, irmão, a palavra diz assim, que aquele que não peca, diz que não tem pecado, é mentiroso. Mas você não acabou de falar que quando a pessoa é batizada, os pecados são perdoados? Sim. Mas, irmão, a nossa natureza humana permanece. Mas agora nós temos dentro de nós o Espírito Santo, que é o selo da nossa salvação. E todas as vezes que nós pecamos, o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele nos acusa e faz com que nós sintamos a tristeza de Deus. Quem entendeu? Amém? Ele é um sinalizador. Nós não somos mais como era antes. Quando nós xingávamos ou ficávamos com ódio, irmão, nosso coração se inflamava e assim ficávamos. Mas agora, quando nós nascemos de novo e nós sentimos raiva, ódio, há dentro de nós o Espírito Santo que diz assim, para com isso. E ele nos ajuda nas nossas fraquezas. É por isso que nós somos nascidos de novo. Quem está entendendo, meu irmão? Mas a grande verdade é, irmão, que ninguém nasce de novo. Que entrar no reino de Deus precisa nascer de novo. E eu quero dizer para vocês, mas vamos dizer o seguinte. Jesus conta uma parábola, amém, irmão? De rico e o Lázaro. E ele conta essa parábola. E essa parábola, na verdade, não é uma parábola, porque todas as parábolas, elas não têm nome. Mas essa é uma história verdadeira, amém, irmão? Rico e Lázaro. E a história que Jesus conta, ele diz assim, que havia um homem rico, que gozava de todas as coisas boas da sua vida. Ele se vestia bem, comia bem, era muito rico. E existia um homem muito pobre que ficava à porta da sua casa. E esse homem pobre desejava comer o resto da comida que era da casa do rico. Mas a palavra do Senhor diz que eles morrem. Jesus contando essa história. E aquele homem rico, ele vai para o lugar da morte. E também morre o pobre. E vai para o seio de Abraão na presença de Deus, amém? E a palavra diz assim, que Jesus conta que aquele homem que estava no sofrimento, porque durante toda a sua vida,
ele não teve dó. E você sabe que Jesus resume os mandamentos em 2. Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, porque eu e você não temos nada nesse mundo, e um dia nós vamos descobrir isso. Amém, irmão? Porque tudo que eu e você temos, nós vamos ter que deixar para trás. A única coisa que nós temos é o nosso relacionamento com Deus. Diga glória a Deus. E aí, ele morre, o rico morre, ele não tinha um relacionamento com Deus. Ele sabia, porque era judeu, que havia uma lei, e essa lei é tão importante, irmão, e a palavra diz assim, que os pobres, eles deveriam ser socorridos, mas aquele homem tão rico nunca se importou que o outro morreu de fome na porta da casa dele. E aí, ele então, na sua morte, ele diz, olhando, olha que interessante o lugar da morte, irmão, que Jesus escreve. O homem que morre longe de Deus, ele podia ver, e havia um abismo entre eles, Lázaro, que estava sendo consolado perto de Deus. E então aquele homem, o rico, dizia assim, olha, peça para Lázaro molhar a ponta do dedo dele e colocar na ponta da minha língua, porque eu estou em terrível sofrimento aqui. E também peça para Lázaro ir avisar os meus irmãos, para que eles se lembrem de Deus na sua vida, para que eles vivam perto de Deus, para que eles temam os mandamentos, para que eles não venham para cá onde eu estou. Mas Jesus disse assim, não, existe um grande abismo entre você e ele. E ele disse assim, e não, mesmo que um morto volte à vida, muitos não creriam que existe Deus e nem a verdade. Mas lá existe Moisés e os profetas. A palavra de Deus, amém, irmão? Que nos sinaliza sobre a eternidade. Ele diz assim, ouçam ela. E o que mostra isso, amém, irmão? Mostra uma grande verdade. Deus não criou o inferno, amém, irmão? E nem mandou o homem para lá. A grande verdade, amém, é que isso acontece desde os tempos de Adão, da sua decisão, e mesmo nós, sabendo que existe um Criador, irmão, grande parte da nossa vida, nós ignoramos a presença de Deus, ou ignoramos aquilo que Deus pensa, quer, e o plano de Deus. Estamos longe de Deus. Mas quando nós nos achegamos a Deus, irmão, a sua verdade vem até nós, e nós podemos ver que a vida verdadeiramente é como um sonho que vai terminar um dia. E nós precisamos tomar uma decisão nessa vida de nos aproximarmos de Deus. E é o que nós fazemos aqui, amém? Se você ler a palavra, você vai entender que não existe. E Jesus, eu acredito também, irmão, preste bem atenção. Se você deve assistir aquela série The Chosen, que é uma série muito maravilhosa, amém, irmão? Porque ela vai dizer o que é o Evangelho, amém? Está sendo, eu creio que foi um presente para essa geração nova. Conhecer Jesus. Mas a grande verdade, irmão, que Jesus nunca ensinou que há um lugar onde os mortos vão e aonde eles vão ser purificados, e todos que não estão prontos vão ser lá purificados para depois entrar no céu. Quem está entendendo, amém? Jesus nunca ensinou isso. Nem os apóstolos ensinaram isso. Porque ao homem foi dado o direito de viver uma vez só. E tudo o que nós fizermos, amém, irmão, vai estar diante de Deus naquele dia. Então o momento da decisão é em vida. Não há, irmão, essa segunda chance. O tempo de se arrepender e aceitar que existe um Deus que enviou o seu Filho para nos limpar do pecado e nos preparar no caminho para o céu. Irmão, esse é o Evangelho de Cristo. E nessa noite, eu quero compartilhar com você esse momento. Quantos nessa noite vão descer as águas do batismo? Deixa eu ver. Quantos nessa noite? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Depois, quero os nomes aqui. Amém? Irmãos, eu vou falar algo para os irmãos. Isso não é de uma religião. Isso não é evangélico. Isso não é de um dogma de religião. Esse batismo é o batismo de Jesus. Amém, irmão? É o batismo de Jesus. É o homem maduro, a pessoa que tem o entendimento. Ela sabe, amém, irmão, o que Jesus fez, e ela sabe para onde ela está indo todos os dias. Nós estamos voltando para Deus. Então, esse é o momento de nós tomarmos uma decisão na nossa vida. Esse, eu digo seguramente, irmão, esse é o primeiro passo para a eternidade, amém? Jesus ressuscita há 40 dias, anda entre os discípulos, e a palavra do Senhor diz que no último dia
desses 40 dias, ele sobe ao céu e a última ordem dele diz: ide por todo mundo e pregar esse evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, amém? Se você crê que Jesus é o Senhor, amém. Mas existe, amém, uma outra parte. O batismo é o momento em que você publicamente diz: Jesus é o meu Senhor. Eu confesso os meus pecados, sou limpo dos meus pecados, meu nome é escrito no livro da vida. E eu, a partir de hoje, faço parte da igreja do Senhor na terra. Você pode dar glória a Deus? Amém, irmão? É algo que Jesus ensinou. Amém, irmão? Então, nessa noite, eu quero convidar o Ministério de Louvor já para vir se posicionando aqui. Hã? Nós vamos apresentar? Não é melhor no final? Tem que ser agora? Ah, entendi, mas eles vão batizar fora, você sabia, né? Mas amém. Tá bom? Então, fecha os seus olhos agora. Amém, tá bom. Pastora sempre tem razão. Maridos, aprendam isso. A mulher sempre tem razão. Amém? Então, feche os seus olhos agora. Pai, eu te louvo por este momento, Senhor. E as crianças já estão posicionadas aí? Então, glória a Deus. É que hoje, meu irmão, calhou 2 dias importantes. Dia das Mães e o dia do batismo. Amém? Tenho que dividir isso em 2, amém? Glória a Deus. Então, as crianças podem ir entrando aí. Feche os seus olhos. Pai, eu te louvo nesta noite. Tão importante. Nessa noite de salvação, Pai. Nessa noite tão maravilhosa em que nossas irmãs vão descer as águas do batismo hoje, Pai. E o nome das minhas irmãs serão escritos no livro da vida, Senhor. Eu louvo, Deus, por este posicionamento para a eternidade. Por este momento em que elas tomam posição. E nós sabemos que há festa no céu hoje. E eu te louvo, Pai, por esta noite tão poderosa, porque existe anjos entre nós aqui. Existe, Pai, nessa noite uma legião de anjos entre nós. A palavra do Senhor diz que é assim. E nós sabemos que hoje no seu coração alegria, porque a salvação entrou nessas famílias hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu devo descer daqui, né? Tá bom. Imaginando como é que pode Deus me amar assim.
vez, hein? Olha lá, dá um tchau para os irmãos lá, que vocês estão indo embora, lá. Nós mais uma vez, amém, Senhor? Glória a Deus, que bênção. Irmãos, que maravilha, né? Hoje é dia de muitas lembranças. É um dia, obrigado. É um dia de muitas lembranças hoje. Dia de festa, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nesse momento, vamos partir então para esse... Quero pedir para o Ministério de Louvor vir aqui, amém, irmãos? Eu quero dizer que nesse dia, amém, irmãos? Em que a salvação, nesse momento tão maravilhoso que é o momento do batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Hoje, exércitos de anjos vão ser liberados. Amém, irmão? Isso. A palavra diz que os anjos, eles são conservos do Senhor para trabalhar para aqueles que hão de herdar a salvação. Então eu louvo a Deus pela vida da nossa irmã Luciana e nossa irmã Heloísa. Vamos aplaudir o Senhor? Amém, irmãos? Irmão, é um momento tão importante. Escute só. Há uma promessa do Senhor. Que nesse mundo nós não andaremos mais sozinhos. É algo tão maravilhoso. E nós, como servos de Deus, entendemos que hoje é um dia muito especial. Porque no dia em que uma pessoa decide o seu batismo, ela literalmente nasce para o Senhor, para uma vida no Espírito. E uma vida no Espírito é uma vida de profunda intimidade com Deus, comunhão com o Senhor. Eu louvo a Deus porque vejo essas duas moças jovens, amém, irmão, tomando essa posição. E é uma posição de alguém que tem uma compreensão do que está fazendo essa noite. Quero convidar você para ficar de pé. Quero convidar para você para ficar de pé. É um momento tão maravilhoso, tão sério. Meu, fecha os seus olhos, Pai. Eu te louvo, Senhor. Por esse momento tão poderoso. Esse é o momento, Pai, em que a igreja do Senhor se alegra, porque o nosso trabalho culmina, Senhor, neste momento em que pessoas tomam decisão. Como eu disse para a igreja do Senhor hoje, isso não é algo de uma determinada religião, não. É o ensinamento do Senhor Jesus, que mesmo não tendo pecado, a palavra diz que ele nunca pecou. Ele foi ser batizado por João Batista. João se negou a batizar, porque ele diz assim: Senhor, mas eu deveria ser batizado. O Senhor não tem pecado, não há necessidade. Mas ele disse assim: deixa nesse momento dessa maneira, para que se cumpra toda a Escritura. E a palavra do Senhor diz: aquele que quiser seguir o Senhor, aquele que quiser vir após mim, o Senhor diz, precisa nascer de novo. E é tão maravilhoso que quando nós nascemos de novo, nós recebemos o selo do Espírito Santo, somos feitos filhos de Deus, e todos nós se tornamos filhos de Deus no dia que nós recebemos Jesus como Senhor. Nesse momento tão maravilhoso, em que eles descerão as águas do batismo, o Espírito Santo vem morar na vida deles. É claro isso. Quando Jesus desce as águas, o Espírito desce em forma de pomba. A palavra do Senhor diz que a partir daquele momento Jesus sai, aqui você vira de costas, tá bom? Vai ao deserto. Tá bom? Hoje dá você subir lá de lá. E ele inicia o seu ministério em poder. Quando você vira, Da mesma maneira, irmão, o Espírito Santo vem sobre a vida da nossa irmã Heloísa, tá quentinho. sobre a vida da Luciana. E há, irmãos, benefícios extraordinários. Anjos estão saindo dos lugares celestiais agora, sendo destacados para cuidar, ficar em volta delas. É uma promessa. É uma promessa.
anjo, não adoramos anjo, mas a grande verdade é que os nossos irmãos anjos estão aqui entre nós hoje. A palavra do Senhor diz que eu quero que eu gostaria de compreender como é isso. Anjos estão fazendo festa agora, dizendo: Heloísa, tão novinha, Luciano, tão novinha, aceitaram o sacrifício do Mestre, decidiram a partir de hoje viver uma vida de um relacionamento muito próximo, sendo dirigido pelo Espírito Santo, sendo guardado por Deus. Irmão, por mais que as pessoas relutem com essa verdade, essa é a verdade, esse é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho a chegar a Deus a não ser por Jesus. Não há outro caminho para a eternidade, não há outro caminho para perto de Deus. Pois a palavra do Senhor diz que todos nós pecamos e fomos retirados da presença de Deus, separados, mas Jesus fez um caminho. Hoje é Heloísa, hoje nossa irmã Luciana voltam para perto do Senhor Deus. Mas elas sempre estiveram, não, irmão, é diferente hoje. O nascer de novo é um posicionamento muito forte. Nesse momento, quando elas descerem as águas do batismo, e não é uma oração mágica, elas vão dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Se há dentro de mim algo que me separa do Senhor, meu coração humano, ódio, raiva, desprezo, lembranças amargas, eu deixo nessas águas. E a palavra do Senhor diz que morre o velho homem e nasce uma outra pessoa, sendo dirigida pela lâmpada do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Agora elas vão ser dirigidas pelo Espírito Santo, e a palavra do Senhor diz que todos aqueles que são nascidos de Deus, eles são dirigidos por Deus. Tem pessoas nascidas de Deus aqui que são dirigidas por Deus? Então glória a Deus. E vou dizer: mas pastor, todas aquelas pessoas que dormiram o sono da morte e não decidiram Jesus, tiveram até uma religião, conheceram até o Evangelho, mas não tomaram a posição. Não sou eu que digo, querido. É muito sério. Como eu já disse, tive experiências nesse tempo de ministro. Irmãos que decidiram batizar, esperavam o batismo. Conto sempre isso. E o irmão, há poucos dias do batismo, quando ele estava no ponto de ônibus, simplesmente ele foi levado ao céu. E aí me perguntaram: pastor, mas ele não foi batizado, mas dentro do coração dele, ele já estava pronto, ele queria, ele estava esperando, ele sabia que era o próximo passo que tinha que tomar, mas o Senhor o levou. Mas a palavra do Senhor diz: aquele que crê que Jesus é o Senhor e que Ele é o caminho para a eternidade e for batizado, eu creio que ele foi salvo. Você crê nisso, amém, irmão? Porque ele tinha dentro do coração dele, estava aguardando. Mas se nós ouvirmos sobre esse Evangelho, sobre isso que tem, por esse passo que temos que dar, e nós resistirmos, dizendo: não, hoje não, deixa para amanhã, deixa para o mês que vem, deixa eu me preparar melhor. Eu digo: não há preparação para batismo. E se você ouve hoje o Evangelho pregado há 2000 anos atrás, da salvação, que Jesus morreu, criou um caminho para voltarmos para Deus. Se você crê que Jesus é o Senhor, então creia que você também precisa ser batizado, e precisa passar por esse momento que elas vão estar diante de todas essas testemunhas. Então, Pai, nesta hora eu quero pedir ao Senhor que, se existe entre nós pessoas que tem dúvida da sua salvação, se hoje Deus pedisse a sua vida, se hoje você passasse dessa vida, porque é assim, meu irmão, eu como pastor, eu digo sempre isso, eu já precisei fazer fúnebre de criança, de jovem, de todas as idades, não existe idade.
E hoje a palavra do Senhor chega até você. O Evangelho de Jesus, não de uma religião. O batismo de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista, não tendo pecado. E ele abriu um caminho para o céu. Aqueles que quiserem ir para o céu precisam caminhar atrás desse caminho, atrás de Jesus. Aquele que quiser vir após mim precisa seguir este caminho. Da obediência. Então nessa hora, se você não tem certeza dessa salvação, se hoje você fechasse os seus olhos, você tem uma certeza? Então hoje é um chamado. Ainda há um lugar na cruz para você. Ainda há um lugar. Jesus chama você hoje. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Hoje é um dia maravilhoso. E é um dia de decisão. Mas nessa noite, você pode se assentar, você que está, pode se assentar, mas vai orando. Eu quero que você ore ao Senhor. Eu quero que você fale com o Senhor Deus agora. E Senhor, se você não tem certeza da sua salvação, a palavra do Senhor diz assim também, preste atenção. Você não sabe se hoje você partisse dessa vida, se verdadeiramente você estaria com Deus. A palavra também diz: se o teu coração te acusa, maior é Deus que o teu coração. Eu não tenho certeza. Eu não sei se Deus me conhece. Eu não sei se Deus me conhece. E eu não tenho certeza. Então nessa noite, nesses poucos momentos, eu quero que você fale com o Senhor. Eu quero te dizer de novo, isso não é um dogma evangélico, não é um dogma católico, isso é o batismo de Jesus. Não, pastor, eu fui batizado como uma criança. Eu não sou criança, irmão. Nós apresentamos criança. Se você ver, por isso eu digo que Etiose é um presente para essa nova geração. Veja, irmão, assista essa série, é tudo isso. Jesus nunca batizou uma criança, porque criança não tem pecado. Se uma criança recém-nascida morre, ela volta para o céu, porque Jesus disse: deles é o reino de Deus. Se uma criança com 5, 6 anos não entende nada ainda, é uma santa criatura, ela morre, ela volta para Deus. Jesus disse: porque aquele que não se tornar como uma criança. Mas quando nós vamos crescendo, o ódio vai tomando conta do nosso coração, a inveja, a maldade, a malícia. A nossa alma é suja pelo pecado. E o pecado, ele não sai, a não ser com o sangue de Jesus. Então, nessa noite, eu quero convidar você. Glória a Deus. Se tem mais alguém, amém, irmãos? Nós temos mais roupas aí para batismo. O pastor não trouxe roupa, não tem problema. Essas batas, eu posso sempre lembrar, essas batas, essas roupinhas brancas que estão usando, estão há mais de 40 anos conosco. Muitas pessoas utilizaram essas mesmas roupas há muitos anos atrás. Hoje já estão na glória. Elas tomaram a decisão. A vida delas nunca mais foi a mesma. Elas decidiram viver perto de Deus. Decidiram conhecer Deus de perto. Saber o que Deus pensa, saber o que Deus quer. E viveram as suas vidas na presença de Jesus, lutando contra o pecado e agradecendo a Deus todos os dias pelo dia que tiveram encontro com Jesus e os seus pecados foram esquecidos pelo Pai, que a morte foi vencida. Sabe, irmão, quando as pessoas morrem, a palavra do Senhor diz que quando um servo de Deus que nasceu de novo fecha os olhos nessa terra, Jesus disse na mesma passagem de Rico e Lázaro que anjos vieram buscar Lázaro. E eu já tive experiência, eu gosto sempre de contar que um jovem que eu fiz o batismo dele, ele até se julgava ateu, mas um dia ele foi acometido de uma enfermidade muito terrível sobre a vida dele, câncer na cabeça. E quando ele ia partir desse mundo, eu havia batizado ele há poucos dias, e a mãe dele disse assim: pastor, na noite que ele partiu,
Ele dizia para mim: mas você está escutando o coral de anjos? Você está ouvindo? Você está ouvindo esse coral? E ela diz: não ouço nada, meu filho. Eu creio que o coral de anjos veio buscar aquele moço. E hoje ele está com o Senhor. Então, irmão, você vai dizer: a vida é um presente de Deus. E hoje, nessa noite, eu quero mais uma vez fazer um convite. Se você não tem certeza da sua salvação, hoje, ao descer as águas do batismo, a palavra do Senhor diz que é uma certeza. Os nomes foram escritos no livro da vida. E naquele dia o livro vai ser aberto. Eu e você vamos estar lá. E nós vamos se ver naquele dia. E eu vou ouvir o seu nome. E você vai ouvir o meu nome. E o nosso coração vai se alegrar e dizer: o céu era verdadeiro, a palavra era verdadeira, tudo era verdade. Mas a palavra do Senhor diz que naquele dia haverá o choro de todas as nações. Nações vão se lamentar. Por que é que eu ouvi o Evangelho? Por que é que eu ouvi que Jesus entregou a sua vida e para mim não houve motivo nenhum? Mas aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, a palavra do Senhor diz que o Senhor vai dizer: vinde a mim, benditos do Senhor, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e andaram comigo na terra. Irmão, essa noite é noite de salvação. Sinta a presença de Deus. Sinta o temor do Senhor nesse lugar. Há anjos nesse lugar aqui. E há anjos que hoje vão tomar conta. A palavra diz isso, que os anjos são como servos e eles são ordenados por Deus para trabalhar em favor daqueles que herdaram a vida eterna. Irmão, há anjos que cuidam de nós. Você nunca mais vai estar sozinho. Nunca mais vai estar sozinho, meus irmãos. Deus vai estar com você. Em tudo Deus vai estar com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplaudir o Senhor, irmãos, pela vida preciosa da irmã Luciana. Tantas vezes eu passei no trabalho dela, né? A gente tantas vezes me atendeu naquele trabalho, e eu não podia imaginar que ela apareceria um dia aqui, na casa do Senhor. E ela tomou a decisão. Glória a Deus, irmãos, que conseguem ver ali. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos vão funcionar para ajudar você. Aí o Marquinhos você apoia, né? Então pode se posicionar. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim: que Jesus foi, desceu as águas, o Espírito Santo veio em forma de pomba para que todos pudessem ver. E uma voz do céu disse assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Hoje, irmãos, se nós pudéssemos ver, o Espírito Santo vem hoje morar na vida da irmã Luciana. O espírito humano que pereceria na morte agora foi substituído pelo Espírito Santo, a lâmpada do Senhor. Então, Pai, eu te louvo pela vida preciosa. A palavra do Senhor diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Pai, eu te louvo pela vida do Senhor. E declaro, Pai, que no momento em que ela descer as águas, todos os seus pecados serão lançados no mar do esquecimento. O Senhor não se lembrará, não, como uma criança. Assim ela é. E a palavra do Senhor diz que nesse momento os anjos estão em festa, Pai. Pai, eu te louvo porque nesse momento o livro, cujo meu nome, o nome do meu Pai já está na glória, da minha família,
e da família do Senhor. Agora o Senhor se posiciona e escreve o livro do nome da minha Luciana neste livro. Eu declaro em nome de Jesus. Irmã Luciana, em nome de, diga comigo assim: no momento que os meus olhos se fecharem. Pode dizer comigo: no momento que os meus olhos se fecharem, presta atenção. No momento que a minha carreira, no momento em que eu partir desta vida e fechar os meus olhos, eu vou ver o Senhor. Anjos virão e me levarão à cidade santa, e eu verei aonde toda a família do Senhor está, e eu vou estar com o Senhor para sempre. Oh Deus! Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não batismo das religiões, mas o batismo que o próprio Senhor Jesus disse: aquele que quiser me seguir, venha por esse caminho. Então, Pai, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso, glória a Deus. Glória a Deus. Vai glorificando o Senhor, irmãos. Fique em espírito. Fique em espírito. Irmão, se tiver alguém entre nós que o seu coração arde e diz: Deus, eu não sei, se hoje meus olhos se fecharem, Deus, eu não tenho certeza, mas eu quero hoje ter a certeza, quero seguir os passos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, muito feliz. Glória a Deus. Quem quer se posicionar? Está com o pai e mamãe aqui? Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, né? Porque uma mocinha tomou uma decisão, né? Tão séria. Então é algo assim, é nascido de Deus. Feche os seus olhos. Pai, eu te louvo, Senhor, pela vida preciosa, meu Deus. Uma menina, Senhor, uma mocinha. Pai, eu te louvo por este dia que vai ser esquecido nessa terra, mas na eternidade não será esquecido. Hoje o livro se abre, Pai, mais uma vez, e o Senhor, a palavra diz assim: o Senhor vai escrever agora o nome dela no livro da vida. Pai, eu sei que nesse momento existem anjos que estão sendo ordenados. Vão, cuide da Heloísa, proteja, guarda a vida dela. O Espírito Santo vem hoje morar a lâmpada do Senhor. Então você diz assim: no dia que os meus olhos se fecharem, no dia em que a minha carreira se encerrar neste mundo, e os meus olhos se fecharem, eu verei o Senhor, e os exércitos de anjos me levarão à cidade santa, aonde eu estarei com o Senhor por toda a eternidade. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja. Adora o Senhor.
você junto à cruz. Pode deixar para mim. Eu ainda venho aqui nessa noite, na presença do Senhor, o Eterno, em nome de Jesus. Eu quero lançar hoje as almas que estão aqui comigo. É um dia em que eu preciso insistir nesse convite. Pastor, mas eu não trouxe roupa, eu não fiz curso. Meu irmão, João Batista nunca fez um curso para batismo. O senhor ouviu o evangelho, alguém fazendo curso para batismo. Aliás, João Batista pregava de uma forma tão simples. Ele dizia, até para os fariseus, judeus que o perseguiam, estavam lá, ele dizia: quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Porque o dia da ira do Senhor se aproxima. Quem ensinou vocês a fugir? Produzam, pois, frutos de arrependimento e sejam batizados. Essa era a pregação de João Batista. E depois vem Jesus e diz: eu dei a minha vida para vocês, para livrar dos pecados. E nessa noite há um lugar para você junto à cruz ainda. Se você sente no teu coração, Deus está me chamando, se queimar. Por muitas vezes os nossos batismos é assim. As pessoas vêm e tomam a decisão. Então hoje eu quero te convidar. Sabe, irmãos, o Salmo 91 diz assim: que aos seus anjos dará ordem para nos proteger. Quando nós recebemos as águas do batismo, nós não temos noção do que nós recebemos no dia em que nós nos tornamos filhos por obediência no sangue do Senhor. Sabe, o Senhor tem falado conosco todos esses meses. E é isso, quando você tem o Senhor, como Ele se torna o Senhor da sua vida, Ele fala com você, Ele tem uma intimidade, você fala com Ele, há uma vida muito próxima de Deus. Ontem eu tive uma experiência, mas eu quero contar para você. E aí você vai olhando ao Senhor nesse lugar. A palavra do Senhor diz que há anjos que trabalham para nós, guardando a nossa vida. Ontem eu fui buscar um lanche à noite, chuva, e uma mocinha de bicicleta passou para o mercadinho, na chuva, querendo fugir da chuva. Bateu em frente do meu carro. E ela voou, só vi ela voando frente do carro. Meu irmão, meu coração disparou. Ela caiu em cima da guia, do outro lado, caiu em cima da guia, uma violência muito grande. A cabeça dela, o corpo dela ficou em cima da guia, e a cabeça dela bateu na guia, e a cabeça dela ficou na enxurrada. E eu disse: meu Deus, o que está acontecendo? E aí nós prestamos o socorro, e falando com ela ali, depois ela foi para o hospital, a gente fez todos os procedimentos. Irmão, nem um osso foi quebrado, você fala agora, Deus. Mas do jeito que aconteceu, irmão, escute, aquela moça deveria ter quebrado o pescoço pela violência. Mas sabe, é uma promessa sobre nós. A palavra do Senhor diz assim, que nesse mundo, nós, os servos de Deus, que somos filhos de Deus, nós vamos sofrer ataques de todas as maneiras. Mas a palavra do Senhor diz assim: o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor nos livra de todas elas. Diga glória a Deus. Eu acredito que naquele momento que aquilo aconteceu de uma forma tão natural, anjos que cuidam de mim por ali também iam segurar aquela moça e não permitir que nada fosse quebrado. E na hora eu me lembrei, dei trabalho para os anjos, meu irmão. E é uma ordem de Deus. Irmão, essas meninas não sabem o que elas receberam hoje aqui. Tornar-se filho de Deus, irmão, é ter um lugar privilegiado nessa terra. Você pode dar glória a Deus? Nunca mais vai andar sozinho. E graças a Deus não aconteceu nada ali, mas passou um filme na minha cabeça. Quantas esquinas eu já passei, quantas coisas o Senhor me livrou, até
até o dia de hoje, amém, irmão? Há uma promessa sobre nós. Ele não nos deixará, estará conosco até o último dia da nossa vida, nos protegendo, nos guardando. Essa é a promessa. Então, se você não tem certeza que Deus ouve as suas orações, se você não tem certeza que Deus te conhece, eu quero hoje dizer para você que descer as águas do batismo é o primeiro passo para estar diante de Deus, é o primeiro passo para ter uma vida próxima de Deus. Então eu quero lançar isso. Feche os seus olhos. Se existe alguém entre nós que deseja ser batizado e ter a certeza da sua salvação, ainda há um lugar. Então, Pai, nessa noite, feche os olhos, ninguém abre os olhos. Glória a Deus. Eu lanço esse convite. Vamos ficar de pé, todos. Se existe alguém, levante a mão. Feche os olhos, ninguém abre os olhos. Se existe alguém que deseja ser batizado, ainda tem. É o meu dever dizer para você hoje que hoje Deus te chama. Deus te chama. E se você sente queimar o seu coração, é Deus te chama. A sua vida vai mudar radicalmente, eu te digo. Como a vida da minha família mudou há 40 anos atrás. Tudo que Jesus prometeu para nós, Ele cumpriu. Meu pai chegou e a minha família num estado terrível. E Jesus disse: todas as maldições vão ser tiradas da sua vida. E Ele disse: eu vou cuidar de vocês como filhos. E Jesus fez isso. 40 anos e poucos depois, meu pai já está na glória. E eu posso dizer: Jesus, tudo o que Ele prometeu, Ele cumpriu. Se você se sente longe de Deus, hoje Jesus te chama para mais perto. Vou dizer a última vez, nós vamos encerrar. Existe alguém entre nós, feche os olhos, que hoje deseja descer as águas do batismo. Amém. Se você, pastor, eu quero a semana que vem, não tem problema. Nosso batistério vai estar sempre aqui. Então você dá o seu nome lá atrás, as nossas irmãs diaconisas, e a semana que vem você também pode ser batizado. Eu quero que você feche os seus olhos, igreja, feche os seus olhos. Pai, eu te agradeço por essa noite maravilhosa, por tudo que nós vivemos hoje aqui, Pai. Eu te agradeço por este povo, que é o rebanho do Senhor. Salmo 23 diz: se o Senhor for o meu pastor, nada me faltará. Guiar-me-á pelas águas tranquilas, vai me levar aos lugares tranquilos, aos pastos verdejantes. Pai, te louvo por este rebanho que marcha a caminho do céu, que ama o Senhor, que te conhece não só de ouvir falar, mas de andar com o Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor por essa noite, pela vida das nossas irmãs. Dê glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Pode se assentar. Quero convidar aqui a minha irmã, em nome de Jesus. Quero convidar a vida dela. Já estão aqui a Heloísa, nossa irmã. Glória a Deus. Luciana, quero convidar as famílias para vir aqui, para nós fazermos uma foto, amém? Pode ser? Cadê a família? Está toda aí? A família dos que nasceram hoje. Aí, vem cá, vem todo mundo aqui. A gente vai tirar uma foto para ficar na memória. Amém? Venha, não tem? Não economiza não, amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles? Olha, irmãos, que maravilha. Vieram prestigiar esse momento. Vem aqui na frente, aqui em cima. Quero tirar uma foto. Amém? Que coisa linda, irmãos. Olha que família maravilhosa. Deus abençoe. Mirinho, parabéns, irmão, hein? Você que é o ganhador dessa alma, né? Fala assim, esse aqui que é o ganhador da alma, né? Essa alma preciosa, olha aí. Vem aí, tá, vai dar para vir todos aqui. Amém? Que bênção. Isso, tipo o time de futebol, né? Pode ir. Ah, que lindo, irmão. Que maravilha. Vamos aplaudir o Senhor. Que bênção. Sejam bem-vindos. Amém, irmão, né? Espera aí. Malúcia também? Ah, tá de brincadeira. Ai, que bênção.
Vamos aplaudir então mais novo casal da nossa igreja. Casaram, né, há 2 semanas atrás. Vamos aplaudir a nossa irmã Lúcia. Hein? Nossa irmã Divaldo. Vem cá, meninos, vem aqui perto. Não fica escondido não, se vocês saírem na foto, né? Vem aqui, pode fazer conchinha aqui na frente, ó. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Vocês vieram de longe, de Brotas. Teve alguns que vieram de Brotas, né? De Jaú, irmãos, olha aí que esforço. Meninos, mas vocês estão meio escondidinhos aí atrás, né? É? Quer vir aqui? Para trás, ó. São altinhos, né? Os altinhos ficam aqui para sair na foto. Dá para tirar todo mundo aí, Leonel? Deixa eu sair também aqui pertinho. Ficar do lado da irmã Lúcia aqui, né? Do lado do papai. Deus abençoe. Aplausos, Senhor. Gente, obrigado, viu? Deus abençoe. Que bênção, que bênção. Irmãos, nesse momento também, nós não poderíamos deixar de orar pelas mamães. Quantas mamães estão aqui? Deixa eu ver. Quantas? Eita. Quem ganhou presente, levanta a mão. Amém? Levanta aí. Oh, Lord. Quem teve que fazer o almoço, levanta a mão. Ah, pelo amor de Deus, hein? Brincadeira, minha irmã. Os meninos vieram de longe para comer seu macarrão, irmã. Não é verdade? Tem que fazer o macarrão para eles, né? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Que alegria, irmãos. Que benção, benção, benção. Então, ó, semana que vem, se quiser ser batizado, tá aí. Tá aberto o convite e é benção, amém? Então, eu quero nesta hora, né, chamar as mamães aqui. Vem aqui de novo. Não tem problema, vem aqui de novo as mamães. Ó, presta atenção. Lá fora tem um painel lindo. Que, né, quero agradecer o Eliezer, a Pri, que sempre são os decoradores, fizeram o painel para depois todas as famílias tirarem uma foto com as mamães lá, amém? Pode vir aqui, pode vir aqui. É porque às vezes, vem cá, irmãos, hoje é dia de foto, hoje é dia de lembrança, vem? As mamães vêm. Ai, que bonitinha, hein? Bastante mães. Não tem mais mãe escondidinha aí atrás não? Tá tudo bem isso aí? Tô vendo a Ivone lá, tá disfarçando. A Ivone tá... Não adianta, Ivone, tô te vendo. Tá linda, tá linda. Que isso, para com isso aí. São tudo bonito, tudo lindos. Hein? Que nós vamos fazer uma oração especial para as mães, preste bem atenção. E nós vamos ungir as mães aqui, amém, irmãos? Nós vamos ungir essas mulheres poderosas, valorosas, escute. Nós vamos liberar uma bênção sobre elas. Amém? E nós vamos liberar... Deixa eu sair daqui também, né, Leonel? Deixa eu sair daqui. Nós vamos liberar... Isso é muito importante, irmãos. Nós vamos fazer uma oração de concordância para as mamães. Que bênção, hein? Vamos aplaudir as mamães já agora. Vamos lá. Aí, bênção. Quero pedir para a pastora, vai ungir as mamães para mim. Tem bastante... Hoje nós tivemos um culto de manhã também. Tivemos aqui um culto maravilhoso, muita gente também. Primeiro culto da manhã, ungimos as mães. E agora nós vamos ungir as mães aqui também. Amém? Olha aí, irmãos, que bênção. Preste atenção, o que nós vamos fazer nesse momento? A palavra do Senhor diz assim, que há uma oração, que é uma lei espiritual. Jesus ensinou isso. Diz assim, tudo que nós concordarmos, ligarmos na terra, vai ser ligado no céu. Preste atenção. As mamães vão se ajeitando lá. E tudo que nós desligarmos também vai ser desligado, né, no céu. O Leonel falou as baixinhas na frente. As que não são tão altas na frente, amém? Leonel. Você fala isso porque você está do lado de cima, né, meu irmão? Aí. Não, mas tem... vem a Josi, tá bom. Tá na posição certa. Aí. Irmão, que gostoso, a gente já de festa. Então há uma lei espiritual que diz assim, se nós orarmos e concordarmos, né? Então toda oração que eu fizer agora, escute, irmãos, quero pedir para a igreja ficar de pé, e você vai estender sua mão para cá. Toda oração que eu fizer agora, e nós concordarmos,
essa bênção vai ser liberada sobre a vida de todas essas mulheres aqui. Amém, irmão? Sobre toda. É uma lei espiritual. A pastora vai ungir cada uma delas e nós vamos estar orando. Estenda suas mãos, então. Estenda suas mãos. Pai, eu te louvo pela tua palavra poderosa. E te louvo por esta promessa de oração. Nós oramos agora para que essas mães, Senhor, essas guerreiras, Senhor, essas mulheres que não existe um outro amor sobre a terra como o amor de uma mãe. Pai, nós vimos os cuidados do Senhor como Leonel nessa noite. No momento que ele ministrava louvor, ele disse que o Senhor teve um cuidado com Maria, colocando Maria aos cuidados de João, o apóstolo do amor, pedindo literalmente que João cuidasse de Maria. Assim é o cuidado do Senhor com a tua vida, minha irmã, com a tua vida, mãe. E se você não estiver com o seu filho aqui, ou se de repente algum filho partiu para a glória, eu quero dizer que as orações que nós vamos nessa noite fazer vão ser bênçãos que vão cercar a sua vida. Estenda a sua mão então. Pai, guarda a vida dessas mulheres poderosas e preciosas ao Senhor. Eu declaro sobre elas uma vida longa, cheia de saúde. Nenhum mal vai atingir a vida delas, Pai. Nenhum câncer, nem Alzheimer, nenhum mal. Hoje nós cremos nesta oração. Liberamos ela uma vida longa, uma vida cheia de saúde, cercada pelo amor dos filhos, cercada pelo amor do Senhor, protegidas pelos anjos do Senhor. Eu declaro, Pai, que nenhuma delas será esquecida, colocada em um lugar para ser esquecida, mas elas vão estar todos os dias da sua vida, cercada pelo amor dos filhos, protegida. Assim como o processo maravilhoso da família, quando uma criança nasce, a mãe cuida, alimenta, protege no tempo que ela não pode se proteger, nem se alimentar. Assim a vida maravilhosa, as coisas se invertem. A palavra do Senhor diz no Salmo 127, a palavra do Senhor diz, como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Eu declaro, Pai, que elas serão amadas, haverá amor sobre a vida delas, e o cuidado, Pai, dos filhos sobre a vida dela, e o cuidado do Senhor. E que durante toda a vida delas, haverá alegria dentro dos corações, e que o Senhor as abençoe agora, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Pai, nós te louvamos então, por este momento precioso em que elas estão sendo ungidas, Pai. E a palavra também diz que a unção, essa frase é importante, que ninguém pode tocar nos ungidos do Senhor. Eu também declaro esta bênção sobre elas, que elas estão protegidas, abençoadas com uma bênção que não havia na vida delas até hoje, mas agora repousa sobre a vida e sobre a casa delas, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor fortemente. Vamos tirar a foto? Amém, irmão? Eu não, né? Eu dessa vez não. Não, vou queimar o fio. Não. Não, é a vez das mulheres. A pastora está lá para representar, né? Olha lá. Irmãos, vamos lá. Desculpa. Atrapalhando, né? Amém? Pera, irmãs. Vamos ficar aqui, vamos encerrar o culto com elas aqui, amém? Deus abençoe os irmãos de casa. Quantos filhos estão aqui, amém, irmão? Quantos filhos estão? Irmão, vamos dizer para ela, vocês são o maior presente que o Senhor deu para nós, amém? Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Mulheres, presta atenção. Eu sei que já foram beijadas, abraçadas, né? Mas a hora que elas descerem daqui, eu quero que vocês ataquem elas com todo tipo de abraço e beijo. Amém, filhos? Vai ser bênção, amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por esta noite, pela tua palavra, pelos nomes que foram escritos no livro da vida. Te louvamos por essa noite de salvação.
Pai, eu quero te agradecer pela vida preciosa de cada família. Eu oro agora a oração que tem orado, Pai, todos os domingos. E não podemos deixar de orar. Pai, que o sangue do Senhor cubra a vida deles. Que nenhum mal, nenhuma tragédia, nenhum acidente, nenhuma enfermidade, nenhum mal alcance a vida de cada um dos que estão aqui. Há sobre eles agora uma proteção. Há sobre eles o sangue do Senhor. Eu declaro sobre eles que durante esses 7 dias em que eles estão aqui recebendo essa bênção, o Senhor os protegerá. Nenhuma enfermidade vai brotar, nenhuma enfermidade vai prosperar, nenhum acidente os alcançará, nenhum mal alcançará a vida deles, porque eles estão escondidos no esconderijo do Altíssimo, vieram te adorar, vieram diante do teu altar, adorar ao Senhor. Pai, e agora eu peço que eles saiam daqui na companhia de anjos, e que o Senhor os abençoe, que cada um durante essa semana receba a bênção que está esperando, que o Senhor o abençoe, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua família, que o Senhor abençoe o teu emprego, aqueles que esperam que uma porta se abra, eu declaro os céus estão abertos sobre você, eu declaro que notícias boas alcançarão a sua vida, que pessoas ligarão para você e boas notícias virão sobre a tua vida, porque esta é a promessa daqueles que buscam ao Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor aí. Irmãs, Deus abençoe. Desce devagarzinho para não se machucar. Irmãos, olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim, ó, não vai embora sem antes me dar um tchau, me dar um sorriso